Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, para mais um episódio de Falcão e o Soldado Invernal. E antes de começar o vídeo, eu tenho que lembrar, se vocês não assistiram ainda o episódio, corram lá no Disney Plus para poder assistir, porque esse review vai ter spoilers, então eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Mas se você não tem problema com spoilers igual a mim, então podem seguir o vídeo e aproveitem. Bom, o episódio da semana passada terminou com a apresentação do novo Capitão América, o John Walker. Esse episódio, o segundo episódio, começa mostrando um pouco mais desse Capitão América, Nós ainda não temos de fato, o background dele, não conhecemos tanto da história pessoal dele, porém já temos alguma ideia, Ele foi do exército, na verdade ele é pelo que eu me lembre, ele é da Marinha, eu acho, ele era dos fuzileiros navais, então ele já é um pouco mais, como é que eu posso falar, ríspido do que Steve era. E o episódio começa mostrando, de certa forma, uma apresentação dele, O que lembra bastante lá Capitão América, o primeiro Vingador, quando o Steve foi apresentado. Então tem todo um circo que é feito, para a apresentação do Capitão América. Ele dá uma entrevista ao Good Morning America. E isso é até engraçado, porque como é um programa da ABC, e a ABC faz parte da Disney, então meio que teve essa piada. E é interessante, porque Bucky está assistindo o programa e ele fica um tanto quanto incomodado ao ver Walker vestido do Capitão América, com seu novo uniforme e com o escudo, e achando que tá tudo beleza, que tá tudo tranquilo. O episódio segue, na verdade é um episódio bastante dinâmico, temos muita interação entre Sam e Bucky, várias interações engraçadas que os fãs estavam esperando, muitas cenas de ação bonitas, bem coreografadas, Temos uma cena, que Bucky, Sam, Walker e o parceiro de Walker, que eu vou falar daqui a pouco, enfrentam os Apátridas. Até o final dessa série eu vou conseguir pronunciar esse nome. A cena é muito bonita. Depois dessa cena nós temos aí o começo, de uma pequena rixa entre Walker, Sam e Bucky, Tudo por causa do escudo do Capitão América, o escudo que era de Steve. E em vários momentos Bucky questiona Sam do porquê Sam ter entregado aquele escudo para o governo, do porquê Sam não ter ficado com ele como o Steve queria. E Sam começa a ficar incomodado com isso. E dá pra ver que ele não quer tocar nesse assunto, que é um assunto tanto quanto delicado para ele, e que essa delicadeza ela é posta, na verdade ela é revelada nesse episódio, e nós entendemos o porquê, mesmo que não tenha sido dito pelas palavras de Sam, nós entendemos o motivo pelo qual ele recusou o escudo, e é o motivo que eu vou dizer daqui a pouco também. No contexto geral, envolvendo as cenas de ação, toda a dinâmica entre Sam, Bucky, Walker, tudo isso foi muito bem feito, Deu um novo ar à série. Na verdade eu gostei muito desse episódio. Ele traz algumas revelações um tanto quanto interessantes para o futuro do MCU e também, de certa forma, o passado, Porque temos aí segredos que foram revelados por parte de Bucky. Temos Walker, como novo Capitão América. Na verdade, todo mundo está curioso para poder saber como essa dinâmica vai mudar. Porque quem acompanha os quadrinhos sabe que o Walker ele se torna depois o agente americano. E ele é um tanto quanto violento. Na verdade, ele é muito violento, E vamos ver como a Marvel vai trazer isso para a série, como ela vai abordar essa questão. Como eu falei há poucos segundos, nós temos o parceiro de Walker, que é Lemar Hoskins. Para quem não está familiarizado com o quadrinho, eu também não estava, eu tive que dar uma pesquisada. Esse personagem, durante alguns anos, durante um certo período, ele serviu como parceiro de Walker, enquanto Walker era o Capitão América. Ele era uma espécie de Bucky para Walker, E depois ele veio se tornar o Estrela Negra. Ele já aparece nesse episódio, ele já atua como parceiro de Walker, porque parece que todo Capitão América precisa do seu Bucky. E é engraçado porque em alguns momentos a gente olha a interação de Sam e Bucky e a gente lembra bastante disso, Ele já coloca o Sam no papel do Capitão América e Bucky ali como ajudante dele. Em todo momento, Eles têm como eu mencionei, eles têm várias cenas dinâmicas, várias cenas engraçadas. Bem aquele estilo filme de policial, com policial bom e policial ruim. Nesse caso, Sam é policial bom e Bucky é policial ruim. E Lemar e Walker fazem bem esse papel, porém os dois são um tanto quanto sérios. Em alguns momentos o Walker ele até é agressivo, porque um pouco mais pro final do episódio, ele literalmente faz uma ameaça velada a Sam e a Bucky, falando que não é para eles ficarem no caminho dele. Antes disso ele tenta uma aproximação um pouco mais amigável, tenta meio que criar um laço para eles atuarem juntos. E aí Sam rebate falando que eles atuam, no caso Walker e Lemar, eles atuam sobre as diretrizes do governo e Sam e Bucky são mais livres, por assim dizer, O que levanta uma questão interessante. E os acordos de Sokovia? Como é que fica isso? Porque, em teoria, eles não são livres, eles têm que responder os acordos, eles não podem ir
aonde eles quiserem, né? Ainda não sabemos como os acordos vão ser tratados na série. Na verdade, não sabemos direito como os acordos são tratados nesse mundo pós-estalo, né? Apesar de que WandaVision já deu uma pequena ideia de que os heróis não podem fazer tudo o que querem. Além de Lemar, né, nós temos outro personagem que complementa essa história de fundo, esse background que envolve o Capitão América, né, não só nos quadrinhos e também vai ser trazido agora para o MCU, que é Isaiah Bradley. Para quem não conhece esse nome, Isaiah nos quadrinhos ele foi literalmente o primeiro Capitão América, porque ele serviu como parte do experimento para aprimorar o soro do super soldado que ia ser colocado em Steve, né? Ele foi uma das cobaias e aí ele se tornou o primeiro Capitão América, ele sobreviveu. A Marvel transformou isso em cânone nos quadrinhos, né? Porém, no MCU é um pouco diferente. No MCU ele se torna um super soldado depois de Steve, provavelmente na tentativa de ser recriado o soro do super soldado, né? Sam e Buck vão visitá-lo, né? Na verdade, Buck leva Sam para poder conhecer Isaiah, justamente pelaquela questão envolvendo o escudo, né? Do porquê Sam não quer aceitar o escudo e se tornar o novo Capitão América. É interessante porque nessa cena, né, que Sam e Buck vão visitar Isaiah, Buck e ele tem um diálogo, né, um diálogo um tanto quanto forte, né, que Isaiah fica irritado e aí ele pega um objeto da mesa e joga na parede e ele literalmente, esse objeto, né, fica preso na parede sem ficar um pouco assustado, sem entender. Esse diálogo é interessante porque Buck e Isaiah já se enfrentaram antes, né, e nessa ocasião que eles se enfrentaram, Isaiah literalmente quebrou o braço biônico. Então Isaiah era um super soldado, né, ele foi injetado com soro, ele serviu ao governo americano e ele não era conhecido. Isso é importante por quê? Porque sempre começa a notar e começa a se questionar do porquê Isaiah não ter sido reconhecido, porque as pessoas não saberem sobre ele e porque Steve também não soube sobre ele, né? E Buck fala que ele preferiu não contar a Steve, porque Isaiah não queria toda essa atenção em cima dele. Isso levanta uma questão bastante importante que tem relação com Sam e o escudo. Sam estava, de certa forma, relutante pelo fato de ele ser um homem negro. E, por ele ser um homem negro, ele iria receber o escudo do Capitão América e não saberia como a população iria reagir, né? Como o governo iria reagir. Por isso que ele deu o escudo para o governo. Obviamente, ele não diz isso, mas na sua linguagem corporal, nas suas reações, isso fica muito bem claro. Isaiah manda os dois saírem da casa dele, né? Eles vão embora. E é interessante porque quem atende a porta nessa cena, né? Quando eles vão na casa de Isaiah, é um rapaz, é um jovem. Não foi revelado o nome dele. Porém, ao que tudo indica, ali nós temos o Eli Bradley, que é o neto de Isaiah, e que para quem conhece os quadrinhos, né, quem já está familiarizado com os Jovens Vingadores, sabe que Eli vem a se tornar o Patriota. O Patriota, durante um tempo, né, é o líder dos Jovens Vingadores, então aí nós já temos um novo integrante do grupo. Aqui em Falcão e Soldado Invernal nós temos o Patriota. Em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, nós vamos ter Cassie Lang, né, muito mais velha, que vai ser a estrutura. Em Gavião Arqueiro nós temos Kate Bishop. E em WandaVision nós tivemos Tommy e Billy, que é o Incano e Celery. Então nós já estamos aí, né, formando os Jovens Vingadores aqui. Vamos esperar, né, para saber o que Feige vai nos apresentar do grupo. Quando eles saem da casa, acontece uma cena que eu achei que não fosse ver no MCU, né, e não tão cedo. Uma viatura para Sam Buck. Dois guardas saem, os guardas brancos, diga-se de passagem, saem e questionam Sam. Perguntam a ele cadê suas identidades, né? No caso, pergunta a ele cadê sua identidade, seus documentos. Ele fala que não tem. Os policiais se tornam um pouco mais agressivos. Um já coloca a mão na arma, né? Buck tenta intervir. E aí o outro policial, né, conversa com o colega bem discretamente, falando que eles estão na presença de dois Vingadores. E aí o policial que já estava com a mão na arma meio que se desarma, né? Muda toda a linguagem corporal dele, muda toda a expressão, né? Começa a falar de uma forma mais amigável e sempre fica muito desconfortável com isso, porque ele sabe o motivo pelo qual ele foi parado. E essa questão, né, a questão racial, que muito já havia sendo falado, que a série ia abordar, ela de fato começou a abordar. No primeiro episódio temos um pouco mais, de uma forma muito mais sutil. Nesse episódio é muito mais escancarado, então provavelmente nos próximos 4 episódios nós vamos ver isso de uma forma muito mais presente, até porque nós vamos ter Sam assumindo o manto do Capitão América, né? Nós temos Isaiah agora como sendo um super soldado, então a Marvel está começando a tratar essa questão um pouco mais de forma séria e da forma como tem que ser tratada. Logo depois dessa cena, Buck é preso, né? Porque ele faltou à terapia
ele é solto, né? O Walker intervém. E aí, como eu mencionei lá no começo, eles têm essa pequena rixa no final, né? Sobre como eles vão agir, se eles vão agir juntos ou não. E Buck resolve falar com um de seus contatos. E aí sempre questiona, perguntando se isso é certo, se não é. E esses contatos são, de fato, contatos da Hydra, né? E, na verdade, é um contato que entende Buck, né? É um contato que basicamente estudou a Hydra, conhece bem a questão do Soldado Invernal, dos super soldados, e que esteve envolvido com a situação da Sibéria. Sibéria, todo mundo se lembra de Capitão América Guerra Civil, né? E quem foi o vilão de Capitão América Guerra Civil? Exatamente, Zemo. O episódio termina com Zemo aparecendo em sua cela, né? Ao que eu me lembre, é em Munique, lá na Alemanha, né? Onde ele foi preso no final de Guerra Civil. E o episódio termina assim, com Zemo aparecendo. Então, já dá a entender que Buck e Sam vão agir junto com Zemo para poder tentar entender, né, toda essa questão dos apátridas. Por quê? Porque eles são, de fato, super soldados, eles têm super força. E eles estavam, literalmente, roubando vacinas. Sabemos, de fato, né, o motivo pelo qual ocorreu esse roubo, né, para que eles vão usarem. Provavelmente só vamos descobrir isso nos próximos episódios. Porém, já temos aí a trama começando a se desenvolver, né? Porque nós temos o núcleo dos apátridas como os antagonistas. Nós temos agora a entrada do Barão Zemo, né? E provavelmente ele vai ser também um antagonista, né? Ele vai se virar contra Sam Buck. Nós temos o próprio Sam Buck entrando em conflito com o Walker e Lemar. Então, esses núcleos eles vão convergir, de fato, todos juntos em algum momento, né? Já convergindo de certa forma. E a única peça que fica faltando agora é Sharon Carter, a agente 13, né? Que já deve aparecer nos próximos episódios. E eu apostaria que já nesse episódio 13, né? Nós provavelmente já vamos a Madripoor. Porém, eu ainda não vou falar de Madripoor agora, né? Deixar para semana que vem, se ela aparecer. Porque a cidade, né? Esse local, ele tem uma ligação tanto quanto forte com os mutantes, especialmente com o Wolverine. Então, dá pra gente falar isso um pouco mais na frente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, tanto quanto eu, né? Eu estou muito ansioso para saber como a trama vai se desenvolver nas próximas 4 semanas, né? Porque só temos agora mais 4 episódios. Como eu mencionei lá no review do primeiro episódio, essa série ela vai ser um pouco menor, ela vai ter apenas 6 episódios, porém de uma duração tanto quanto maior, em média 45, 49 minutos. Então dá para desenvolver bastante a história. Deixe aqui nos comentários, né, suas expectativas com a série como um todo, com os próximos episódios. O que vocês acharam desse segundo episódio, né, com o retorno de Zemo, com toda essa questão envolvendo Isaiah sendo revelado, né, com toda a situação envolvendo Sam também, que é uma situação um tanto quanto delicada, e que a Marvel tratou de uma forma um tanto quanto séria e correta, né, sem apelar muito. E também curiosidades, né, o que vocês querem ver, o que vocês estão esperando ver que a Marvel apresente nessa série, né? De fato, se ela vai mostrar o patriota se tornando patriota, ou se vamos ver isso apenas em Jovens Vingadores, né? São muitas questões, eu mesmo estou bastante curioso para poder saber o desenrolar disso tudo. E também não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram, no @MegaHeroOficial, né? Também se inscrever aqui no nosso canal, ativar aquele velho sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos, né? E nos vemos na próxima sexta e desperte o herói que há em você.